Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora os comentaristas do programa Jogo Aberto, falando sobre o Flamengo, o Mengão, que é o líder do Campeonato Brasileiro e agora vai enfrentar o São Paulo. E a imprensa esportiva está repercutindo essa volta do Flamengo aos gramados. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida entre Flamengo e São Paulo, que promete, né, encher, lotar o Maracanã. É a volta do Flamengo aos gramados. Quem tava com saudade de ver um jogo do Mengão vai matar a saudade nesse sábado. Vamos juntos aqui ver a imprensa, os comentaristas do programa Jogo Aberto e ESPN Brasil falando aí sobre o nosso Mengão. Mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar o que a imprensa está falando dessa partida entre Flamengo e São Paulo. Tabela da Série A. Olha, e eu faço questão de seguir a ordem natural da tabela, do primeiro ao último colocado. Olha o Flamengo, hein? Tem um jogo a menos e é o líder do campeonato, empatado em pontos com o Cruzeiro. Cruzeiro, vamos ganhar nessa rodada. Bragantino, oi. Palmeiras, folga. Bahia com o Galo. O Fluminense, folga. Clássico carioca entre Vasco e Botafogo. O Mirassol, folga. O Corinthians, você já sabe, Bragantino. Aí Grêmio, na 11ª colocação. O Ceará é o 12º, faz o clássico lá das grandes massas contra o Fortaleza, que tá numa situação ruim, como o meu Internacional. E aí Vasco, São Paulo, joga contra o líder. O Santos descansa, o clássico acontece em data indefinida. Vitória, meu adversário, tá melhor que eu na tabela, eu respeito. 16º contra 17º. Viu, Roger? Vai cair! Vai, Negrão! Solta, Negrão! Negrão, de verdade, merece, mas eu ainda não estou preocupada. Ó, que apareceu, bebida! De verdade, se você tá preocupada, eu agradeço a sua preocupação, mas eu tô tranquila. Ainda, lá pela 30ª rodada, eu já não sei, né? Pega! Ó, Fortaleza, Juventude e Esporte. O Fantasminha, Cicinho. Fantasminha anda por aqui. Fantasminha vermelho. Ó, fantasminha vermelho, olha lá. É isso, agora eu quero que vocês falem sobre essa volta do Campeonato Brasileiro, qual é a grande atração, o que vocês esperam, o que estão projetando. Ronaldão, começa. Então, eu sou muito clubista, mas a verdade é que nessa rodada é São Paulo e Flamengo. Porque o Flamengo tá com um jogo a menos, pode dar uma disparada aí também na tabela. E tem tudo pra vencer o Flamengo, pelo que e deixou uma sensação ruim, porque tem foi tudo pra quê? Muito dominado pelo Bayern de Munique, agora tem que responder pro torcedor. Então vai ter que dar uma resposta rápida, jogando em casa. Tem tudo pro Flamengo vencer, Cici. Ah, tá, achei que era pro São Paulo vencer o Flamengo. Não, São Paulo vai ter mais experiência com o Crespo. Mas aí tem a iniciativa porque Crespo está de volta, comandando a equipe. Aliás, antes da gente comentar esse jogo, que é super importante, vamos acompanhar um pouquinho mais desse duelo do líder Flamengo contra o time do São Paulo. Se o São Paulo ganhar, é sempre. Exatamente um mês depois da última partida, o São Paulo volta a campo neste sábado. Na pausa para a Copa do Mundo de Clubes, coisa aconteceu. No período coube a saída de Luiz Ubeldia, a volta de Hernan Crespo e a venda de Matheus Alves para o CSKA da Rússia. Do outro lado, o Flamengo, que caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, deixou boa impressão contra o Chelsea. Voltou dos Estados Unidos sem Gerson, vendido ao Zenit da Rússia. E principalmente com pressão sobre a diretoria. Ainda há uma dúvida que paira sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. Por que Pedro não recuperou a condição de incontestável no time? A volta à realidade do futebol brasileiro expõe condições bem diferentes na tabela. O Flamengo havia vencido Palmeiras e Fortaleza embalado na liderança da competição. Já o São Paulo havia perdido as últimas 3 partidas e começava a flertar e se preocupar com a zona de rebaixamento. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo no Maracanã. A saudade da torcida é grande.
Expectativa também para ver Jorginho de perto. O parceiro dele não pode ser Pulgar porque está machucado. O Flamengo então deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e uma dúvida no ataque, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha. Nós estamos também com saudade, Maracanã cheio, lotado. Acredito que a nação deve estar também e espero que eles possam ir e fazer uma grande festa. E agora é um jogo importante para a gente segurar, né, e continuar nessa liderança. Do outro lado, São Paulo continua sem o volante Luiz Gustavo e Caleri, fora por problemas médicos. Mas pode contar com os retornos de Lucas Moura e Ferreirinha. Tem a dúvida de Lucas Ferreira, que sente dores no quadril. Os últimos testes para o que vai ser a reestreia de Crespo trouxeram a possibilidade de 3 jogadores no meio, à frente de um esquema com 3 zagueiros. A prévia tricolor tem o goleiro Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Pablo Maia ou Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Dias na esquerda, Oscar ou Juan Dineno no ataque, ao lado de André Silva. Enquanto isso, os times tentam se movimentar no mercado. Com a janela aberta, o Flamengo quer um meia que possa oferecer opção a Arrascaeta e um atacante de lado, de velocidade pela esquerda. Há também a chance do clube tentar um centroavante mais veloz do que Pedro e Juninho. O São Paulo, por sua vez, está perto de fechar com o chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. A negociação com o atacante deve ser por empréstimo. E Alan Franco tem renovação encaminhada por 3 temporadas. Vamos começar com o líder Flamengo versus o São Paulo, que não está numa situação confortável no campeonato. Cicinho, claro que o jogo é no Maracanã, o Flamengo volta em baixa, de certa maneira, do Campeonato Mundial, mas agora é outra competição, é outra vibe e tem tudo para ser um ótimo jogo. Renata, tem tudo para ser um ótimo jogo. Lógico que é uma tarefa muito difícil para o São Paulo. Ânimo, Cicinho. Ânimo, pô. Primeiro jogo do retorno. Que eu solto rojão aqui? Ué, quer mais Cicinho, você tá desanimado mesmo. Sem jogar. Não, mas, poxa... Tá com medo, tá com a fralda? Tá. A fralda tá um pouquinho pesada. Tem que ser realista. Nós temos que viver a realidade. O Crespo chegou... teve 15 dias aí, digamos, para trabalhar. Aí volta, o jogador já tá sentindo uma dor na... Quem tá cantando isso? Quem tá cantando? É o Belchior. Sei lá quem que é. E é Mengo. Eu conheço. É Ronaldo. É lógico. É Mengo. Ah, é Mengo. Mas assim, o São Paulo, os enfrentamentos com o Flamengo, o São Paulo... Medo e Mengo é igual, tem jogado, tem jogado até legal, mas vamos ver tem jogado legal? O São Paulo, contra o Flamengo. Contra o Flamengo, esse clássico, o São Paulo Edu, já venceu lá no Maracanã. Recentemente ganhou a Copa do Brasil, do Flamengo. Exatamente, então é um time também que não pode desconfiar, mas a questão é a seguinte, eu não vou me empolgar. Não vou me empolgar porque os jogadores são os mesmos. Está contando com a volta do Lucas, do Ferreirinha, temos que ver quanto tempo eles vão conseguir ficar dentro de campo, a gente também não sabe, e a maneira do Crespo jogar. O São Paulo provavelmente deve entrar com 3 zagueiros, mas frente ao Flamengo... aquele Flamengo que jogou... Colocar 10 zagueiros lá, Cici, que não tem jeito. O Mundial ali, gente, não vai ser uma tarefa fácil, não. Se São Paulo voltar com empate, já vou estar muito feliz. O Cicinho realmente tá temeroso, tá desconfiado. Tem que estar, Ronaldo? Tem que estar, né? A gente viu aí. Um tá vindo de uma competição onde vamos dizer assim, o patamar era outro. Agora teve um que jogou em casa e se lascou todo. Você tá com receio do Vitória ou não votar do Flamengo? Volta ao Brasil. É que eu tenho mais confiança no Inter quando ele tá atento contra times bem tradicionais, assim, E o Vitória é um time que pode aprontar sim, por que não? Mas quer falar disso? Então vamos falar disso. Tá aí, nação. E agora tem os comentaristas também do programa da ESPN Brasil que falaram aí sobre as últimas informações do Flamengo para essa partida contra o São Paulo, hein? Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Já deixa nos comentários aí o seu palpite. Amanhã tem Flamengo e São Paulo. À disposição. O Flamengo voltou do Mundial de Clubes. 50 mil ingressos vendidos. Então diga lá, você com as informações. É isso.
50 mil ingressos já vendidos antecipadamente. O torcedor rubro-negro está com saudade do time, né, Abel? Afinal de contas, o Maracanã vai ser reaberto amanhã, depois de 42 dias. O último jogo nele foi aquela goleada do Flamengo sobre o Fortaleza, 5-0. Então a última impressão deixada no Brasil foi ótima, e a última impressão deixada no Mundial de Clubes não foi sentimentalmente ruim, né? Ficou aquele cenário na cabeça dos torcedores do Flamengo, em média, de que o time conseguiu competir em muitos momentos no jogo contra o Bayern de Munique, que não fossem as falhas individuais, talvez até o fluxo daquela partida pudesse ter tido um outro rumo. Mas o Mundial de Clubes é passado, o Flamengo já está há algum tempo só treinando para o jogo de amanhã contra o São Paulo às 4h30 da tarde. Como o fã de esporte pode perceber, tá sol, aquele sol com friozinho aqui no Rio de Janeiro. E a expectativa é que tenhamos sol amanhã no jogo entre Flamengo e São Paulo. Pode ser que o calor também tenha algum tipo de interferência na questão do rendimento das equipes, mas a principal preocupação nesse momento do Felipe Luiz é encontrar equações para solucionar os problemas do time. Ele não tem o Eric Pulgar por um bom tempo, no mínimo 2 meses, pela fratura no 5º metatarso, e o De La Cruz, que foi utilizado na partida contra o Bayern, entrando durante o jogo, tem tudo para ser titular no meio-campo do Flamengo, ao lado do Jorginho e também do Arrascaeta. A tendência é que o Felipe Luiz escale o Flamengo no 4-3-3, havendo uma grande discussão sobre quem serão os jogadores do comando do ataque. Luiz Araújo é quase certo, o lado esquerdo pode ser ocupado pelo Gonçalo Plata, a dúvida se o Pedro vai ser titular ou não, até em função de todos os temas envolvendo uma situação dele ser uma peça hoje que pertence a uma intenção do José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, de venda nessa janela de transferências. Isso também não ressonou bem interna e externamente para o próprio dirigente. O jogador estaria insatisfeito por não ser mais titular absoluto com o Felipe Luiz. Então tem muitas questões que o Flamengo tem que equacionar para poder entrar em campo amanhã contra o São Paulo, defender a liderança, 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas tempo para treinar o Felipe Luiz teve, e os problemas de formatação do time, basicamente mesmo só o Eric Pulgar. Você falou aí uma probabilidade de Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. É um Flamengo faceiro, hein? Não é, professor? Faceirinho. E por mais problemas que tenha para resolver, também tem internamente as soluções. Aí, diante de um São Paulo, que é outro também que restartou. O trabalho do São Paulo começa agora. Eu acho que o trabalho começa agora, mas os problemas também serão os mesmos do tempo do Zubeldia. Aí eu não tenho dúvida, nesse confronto, o favorito é o Flamengo. Aí eu vou sair do muro. Aí não teve nem a chamadinha aí, né? E só para fechar, o Rafa Marques com um belo cenário, fundo desfocado. Tá me dando uma inveja. Eu por um momento eu fiquei em dúvida, será que isso é de verdade ou é um fundo falso? Você ali, da simetria. Mas aí tá passando os ônibus, os carros ali, é de verdade, o fundo é de verdade. Bacana a simetria, passou até um tiozinho ali atrás. E só para fechar com o Rafa, para me despedir do amigo, você falou que então que amanhã teremos sol no Maracanã, e eu me lembrei daquela, viu, professor? Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Só que é sábado, né? Não é domingo. Sábado! Tá valendo. Sábado! Valeu, Rafa! Bom fim de semana, obrigado. O Brasileirão tá de volta com todas as suas peculiaridades e olha, muita coisa mudou desde que o campeonato parou para o Mundial de Clubes. A gente começa atualizando um dos confrontos desse final de semana, puxando pelo Flamengo do Felipe Luiz, com o Pedro Henrique Torre aqui conosco para falar do rubro-negro. Tá de volta o Brasileirão, Pedro. Pois é, tudo bem, Mari? Bom dia a todos aí, os amigos, companheiros, quem assiste a gente, enfim. O Flamengo está de volta ao Campeonato Brasileiro depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, eu chamar de Mundial, mas Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo caiu nas oitavas contra o Bayern e agora tem esse desafio aí pela frente, que volta o calendário atropelado, um jogo atrás do outro, e amanhã já tem esse Flamengo-São Paulo 16h30 no Maracanã. Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos justamente por conta da viagem para o Mundial. Só que deu uma mudançazinha de lá para cá, né? O Gerson acabou saindo para o Zenit, o Pulgar teve esse problema no pé, vai ficar mais 2 meses afastado, mas o Jorginho foi incorporado ao elenco, já estreou no Mundial. Então a questão é como vai reagir o Flamengo, esse time, como o Felipe Luiz vai montar essa engrenagem para sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro aí pelas próximas rodadas, se assim quiser, e também Copa do Brasil, Copa Libertadores, e tem a cobrança ao mesmo tempo com reforço. A janela abriu ontem, então tem muita cobrança interna e externa também no Flamengo
por novas peças aí para a sequência da competição. A tendência ali é que o De La Cruz forme ali a meiuca ao lado do Jorginho, aí tem a Arrascaeta, Luiz Araújo, na frente fica sempre aquela dúvida ali, tem o Plata, mas isso aí, Pedro ou Bruno Henrique. Então é mais ou menos o que o Flamengo deve entrar em campo amanhã. A defesa, todo mundo já sabe, Rossi, Wesley, que está em vias aí de ir também para o futebol europeu, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. É o Flamengo que tem uma base forte, mas perdeu, teve baixas, então busca reforços aí para essa sequência da temporada. Tem pressão por conta disso. Agora não tem mais descanso não, Mari. Para ninguém, pé embaixo, então, que o Campeonato Brasileiro e todas as outras competições também estão voltando. Peço licença para o Pedro Henrique Torre, porque é um baita de um confronto, né? Tem o Pedro de um lado na tela, do outro o Edu Afonso, porque o tricolor paulista também, Edu, aproveitou esse tempo para mexer bem na sua estrutura, ou melhor, pelo menos na cabeça ali dessa estrutura, né? É isso, Mari, tudo bem contigo? Bom dia ao Jailson, ao Dom, que é o fã de esportes. Vamos imaginar, o Campeonato Brasileiro parou há tanto tempo, eram 3 derrotas seguidas e 2 no Morumbi. 2-0 para o Mirassol, perdeu em Salvador para o Bahia e perdeu para o Vasco na última rodada antes do Mundial por 3-1. 9 pontos, nenhum conquistado. O time despencou para a 14ª colocação, tem a metade dos pontos do seu adversário, 12, e está a 1 ponto do 17º, que é o Internacional. Então se viu necessária uma mudança, o Crespo chegou, vai reestrear neste sábado, vai ser a primeira vez, ele passou 8 meses aqui na pandemia, não teve nenhuma partida como visitante ou mandante que ele teve torcida na arquibancada. Pela primeira vez o Crespo vai dirigir o São Paulo com torcida. Claro, grande maioria adversária, mas teremos torcida do São Paulo também lá no Maracanã. Ele está finalizando agora a preparação, está rolando um treino aqui, o time vai à tarde para o Rio de Janeiro e o São Paulo será bem cauteloso lá no Rio de Janeiro. Primeiro porque Lucas Moura e Ferreirinha que voltam ficam no banco, não tem condições físicas para 90 minutos. O Oscar, que voltou há 2 semanas, também ainda é um ponto de interrogação se começa no meio campo, se começa no ataque ou se fica no banco de reservas. Certo é que ele mexe na estrutura. 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda, ou Ferrarese pela direita ou Sabino pela esquerda, está definindo agora. 3 possíveis volantes, Marcos Antônio que voltou do DM, Bobadilla e Alisson e poucos atacantes. O São Paulo será um time cauteloso nesta retomada do Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. O Lucas Ferreira está fazendo um teste para saber se viaja, é difícil que viaje, e o São Paulo está no mercado procurando reforços para que o Crespo não tenha que jogar tão cautelosamente no restante da temporada. Por exemplo, o Gonçalo Tapia está muito próximo de ser anunciado, deve acontecer ainda hoje. Virá por 12 meses do River Plate, teve uma campanha péssima no River, 7 jogos, nenhuma assistência, nenhum gol, foi muito mal, por isso está chegando por empréstimo com opção de mais 6 meses e aí direito de compra na base dos 2 milhões de reais. Além disso, o São Paulo está procurando no mercado um lateral direito, também um zagueiro para substituir as saídas de Igor Vinícius e Juan e quem sabe se sobrar dinheiro, e aqui não costuma sobrar muito, Mari, um meio-campista. É um São Paulo com uma comissão técnica totalmente diferente. É isso aí, nação. Então o Flamengo enfrenta o São Paulo neste sábado, mais 50 mil ingressos já foram vendidos e é o retorno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, nesse momento, cara, se precisa de pontuação ali para poder sair, de se distanciar ali da zona do rebaixamento, né? Não tá na zona do rebaixamento, mas tá bem próximo ali. Já o Flamengo tem a folga, né? Tem um jogo a menos. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e se vencer essa partida, dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo já começa a ganhar essa gordura que precisa, porque vai ter as outras competições, como a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil. E aí o Flamengo precisa ter essa gordura no Campeonato Brasileiro para poder ir mais tranquilo, eu acho, dizer assim, para essas fases eliminatórias aí das outras competições. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar, vai ter mudanças na escalação, a gente viu aí mais ou menos o que pode acontecer. O Felipe Luiz tem as perdas dos jogadores do Eric Pulgar, que sofreu aquela fratura no pé na Copa do Mundo de Clubes, e também o Gerson, que foi vendido para o Zenit da Rússia. Então, o Flamengo ainda está no mercado da bola. A gente sabe que as negociações podem demorar. Então, vamos ficar de olho para ver se o José Boto vai anunciar aí nos próximos dias novos reforços no Flamengo para substituir essas peças. A gente sabe também que o Flamengo está de olho em um novo atacante. Vamos ficar de olho e vamos ver
quem será os próximos reforços do Flamengo. Agora, na sua opinião, já chega aqui e já vai nos comentários colocando seu palpite. Flamengo e São Paulo no Maracanã, qual é o seu palpite? Eu já deixo meu palpite registrado aqui. Pra mim vai dar Flamengo 3, São Paulo 1. O Mengão dispara na liderança do Campeonato Brasileiro. É a estreia também do outro lado, né, do São Paulo, do técnico Crespo. Vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo vem com 3 zagueiros aí pra cima do Flamengo. Vamos ver. Tamo junto, nação. Coloca nos comentários aí o seu palpite, deixa o seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações, notícias do Flamengo, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.